E aí, criativos, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo. Hoje nós vamos aprender dois efeitos bem simples, mas bem legais para trabalhar com textos no Photoshop. Vamos lá. Primeiramente vamos criar nova imagem. Essa imagem vai ser uma grade de 2000 pixels. Ela já tem um preset aqui, na arte de ilustração, grade de 1000 e de 2000 pixels, ou você pode criar 2000 pixels de altura e de largura. Como você está colocando o valor em pixels, não importa a resolução que você vai colocar. Se você não está entendendo isso, clica nesse card que eu deixei aqui e eu te explico um pouco melhor essa questão da resolução. Como a imagem para web, então cores RGB, fundo branco, criar. Então, primeiramente vamos colocar a nossa imagem aqui para trabalhar e depois para recortar e depois trabalhar o texto em cima dela. Vamos lá. Eu vou na pasta da minha imagem e vou arrastar a imagem até aqui em cima do arquivo. Então ele já vai importar como um objeto inteligente dentro da minha prancheta, dentro do meu trabalho. Ok. Vamos recortar ele com a ferramenta de seleção rápida. Basta apertar a tecla W. Beleza. Máscara. Se você ainda não entendeu porque eu estou usando uma máscara e não a borracha, clica nesse card que eu já ensinei sobre isso no canal também. Vamos lá. Vamos centralizar o hambúrguer aqui. Ctrl T, aparecem esses controles de transformação, podemos diminuir ele um pouco. Ok. Certo, pessoal? Agora nós vamos colocar o nosso texto. Vamos lá, vamos criar um texto aqui. E podemos criar um outro texto aqui embaixo também, escrito tradicional. Com a nossa camada do texto hambúrguer selecionada e com a ferramenta texto selecionado, nós temos essa opção aqui, que é criar um texto distorcido. Então vamos primeiro no texto hambúrguer. Vamos aqui colocar um arco para baixo, que é a parte aqui que nós queremos. Esse arco para baixo ele distorce o texto. Esse arco para baixo ele distorce o texto nesse formato. Você tem aqui diversos formatos que você pode utilizar. Esse que mais interessa para nós nesse efeito, mas nós não vamos colocar essa curvatura aqui no valor positivo, vamos colocar no valor negativo, ele vai fazer o contrário dela, ele vai distorcer lá para cima. Não se preocupe que está ficando um pouco ruim a visualização, mas ainda nós vamos editar um pouco esse texto. Então podemos colocar um valor não muito alto, mas aqui em menos 30 já ficou legal. E na palavra tradicional também, nós vamos fazer a mesma coisa, só que com o arco para cima, e vamos colocar aqui menos 30. Ok. Ela parece um pouco esticada a imagem, nós vamos selecionar os dois, Ctrl T para habilitar essa transformação e vamos editar somente a largura. Se por acaso, quando você for editar a largura, ele diminuir tudo proporcionalmente à largura e à altura, então você precisa selecionar, segurar a tecla Shift. Assim ele vai editar somente a largura. E você vai diminuir somente a largura para distorcer esse texto um pouco. Para compensar a distorção que o arco fez. Aquele arco ele fez uma inclinação no texto, aquela curva, mas ele acabou fazendo outras distorções. Então aqui você vai compensar ela. Ok? Podemos agora fazer cada um individualmente, Ctrl T, para posicionar melhor aqui. Hambúrguer. Ok. E a palavra tradicional também. Podemos posicionar melhor ela aqui. Se por acaso você achou que essa distorção do arco ficou muito grande, você pode voltar a qualquer momento com a ferramenta texto aqui, clicar nessa função do arco e mudar um pouco esse valor. Podemos, por exemplo, mudar um pouquinho para não ficar tão forte, se por acaso você achar que a distorção ficou demais. Então vamos posicionar ele aqui. E veja que já está ficando bem legal, um efeito para você utilizar nas suas imagens. Você pode usar esse tipo de composição em um material impresso ou até mesmo numa arte para social media. Então agora nós vamos mudar a nossa cor do texto. Basta clicar aqui na opção de caractere ou com a ferramenta texto selecionada você pode mexer aqui em cima.
e você pode escolher outra cor do texto. Você pode puxar uma cor direto da imagem, ou então você pode mudar a cor que você preferir. Podemos colocar uma cor no fundo também. Podemos escolher aqui uma cor que vai combinar. Um azul bem clarinho. E com a ferramenta com a camada do fundo selecionada, apertar Alt Backspace, ele vai pintar. E essa nossa imagem também nós podemos diminuir um pouquinho a opacidade dela. Não muito, mas só um pouquinho, para deixar transparecer um pouquinho a cor do fundo. Agora nós vamos selecionar essas duas camadas de texto e fazer um pequeno efeito aqui. Vamos duplicar essas camadas. Veja que criaram duas camadas cópias e com a tecla Ctrl E nós vamos mesclar as duas em uma camada só. Agora essas duas camadas estão em uma camada só, mescladas. Elas não têm mais a característica de vetor de texto, agora nós não podemos mais transformar elas, mas não tem problema, nós vamos fazer isso apenas para pegar um efeito. Nós vamos aqui no efeito, no estilo da camada e adicionar um efeito de traçado. E vamos adicionar um traçado branco. Ok, esse traçado pode ser 8 pixels, por exemplo, tá bom, podemos ser até um pouco menos aqui, 6. Repara que ele está fazendo um contorno em toda a imagem. Ok. E aqui, nessa camada nossa, nós temos o texto em vermelho e o traçado. E aqui embaixo nós temos somente os textos. Mas aqui, com essa camada selecionada, nós vamos diminuir a opacidade do preenchimento. Qual é a diferença? Quando mexemos na opacidade principal, você mexe na opacidade da camada como um todo, tanto na opacidade da camada como nos estilos e nos efeitos aplicados nela. E quando mexe no preenchimento, você afeta somente a imagem da camada e não afeta esse estilo que nós aplicamos, esse traçado. Então nós vamos deixar aqui em 0%. E agora nós temos somente o traçado em uma camada separada. Se você mover um pouco para o lado aqui, você vai ver que o traçado está em uma camada diferente e embaixo nós temos a camada dos textos. Para posicionar, você pode usar as teclas de atalho, com as setas para cima, para baixo, para posicionar da melhor forma aqui o texto. Legal, né, pessoal? Agora, para finalizar essa nossa imagem, podemos aplicar ainda um outro filtro. Nós vamos jogar uma textura em cima disso. Vamos voltar para a nossa pasta, pegar uma outra imagem e jogar aqui em cima. Vamos ampliar essa imagem aqui. Ok. E usar o modo de mesclagem, de multiplicação. Se você ainda não conhece esse modo de mesclagem, clica nesse vídeo aqui que eu já ensinei um pouquinho sobre os modos de mesclagem. E vamos arrastar essa camada aqui para baixo dos textos, de forma que ela afete somente a imagem do hambúrguer do fundo. Pronto. Para adicionar um pouco mais de brilho à nossa imagem, nós podemos ainda acrescentar um efeito visual, uma luminosidade. Então podemos criar uma nova camada, uma camada de curvas, e apenas clarear um pouco ela aqui, aumentando assim um pouco o brilho, ou de repente fazendo uma curva para mudar um pouco o contraste de modo geral. Ok, se você achar o efeito demais, pode diminuir um pouquinho a opacidade. E é isso aí. Legal, né, pessoal? Espero que você goste dessa dica. Um efeito bem legal para trabalhar com textos e com as imagens, utilizando essa distorção do texto. E você pode criar bastante coisa diferente a partir disso daí. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, que toda semana nós temos 3 vídeos com dicas rápidas ou então tutoriais um pouco mais complexos, tudo sobre Photoshop. Valeu, pessoal. Até a próxima.